Olá pessoal, meu nome é Everton dos Santos e vamos dar continuidade ao cadastro básico do Girassol Evolution. Nessa terceira parte, gente, nós vamos verificar tudo que engloba o cadastro do material, ou seja, a unidade de medida, o grupo de material, o próprio material em si, as fichas técnicas, enfim, o contexto todo para fazer o cadastro do material. Tudo bem? Vamos seguir o nosso roteirinho, né, que está disponível para vocês aí para o download. E vamos seguir passo a passo, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar com o cadastro de unidades de medida. Clico aqui em cadastro, unidades de medida. Vejam que eu já tenho algumas unidades cadastradas, tá? E vou cadastrando conforme a minha necessidade. Esse cadastro é importante justamente para poder fazer o cadastro na hora da venda, definir qual unidade na hora da venda e definir também a unidade na hora da compra de um determinado item ou produto, tá? Então vamos adicionar, clico no botãozinho de mais, coloco a sigla dessa unidade de medida, no meu caso vou colocar como unidade mesmo, a sigla de venda e uma descrição para eu entender, unidade, tá? Clico aqui no disquetezinho para salvar, perfeito, já tenho minha unidade salva. Posso colocar aqui o que eu quiser, tá? Litro, quilo, sacola, caixa, caixa com 12 unidades, caixa com 100 unidades, enfim, o que for necessário eu vou cadastrando, tá? E isso não precisa ser uma coisa engessada, tá? Conforme for tendo a necessidade de cadastrar itens a mais, posteriormente vocês podem entrar nessa telinha e cadastrar novas unidades. Não é algo que você faz exclusivamente no começo do girassol, tá? É para a vida toda. Bom, vamos agora ao cadastro de grupos de materiais. O grupo de materiais segue aquele conceito de a gente alocar itens semelhantes para um mesmo fim. Como por exemplo, eu tenho Coca-Cola, tenho Guaraná, tenho Sprite, tenho Fanta. Tudo isso seriam refrigerantes. Eu tenho Skol, eu tenho Brahma, tenho Taipava, tenho Antártica. Tudo isso seriam cervejas, né? Eu tenho pizza napolitana, pizza de calabresa, pizza de atum. Tudo isso entra em pizzas. Enfim, é um grupo de materiais explica exatamente vários itens que têm a mesma finalidade, né? Bom, para cadastrar, muito simples também. Clico no botãozinho de mais. Semelhante ao plano de contas, ele vai me perguntar se eu quero alocar no mesmo grupo atual ou fazer um subgrupo do grupo atual, porque eu posso distribuir melhor também esses grupos. Eu posso ter um grupo que se chama cervejas e dentro desse grupo eu vou ter subgrupo que se chama alcoólicas e outro subgrupo que se chama não alcoólicas. Eu posso fazer uma discriminação semelhante ao plano de contas. Eu posso ter um grupo que se chama pizzas, né? E dentro do grupo pizzas eu faço mais dois subgrupos, sejam eles pizzas salgadas, pizzas doces. Fica a critério de vocês, tá? No meu caso, eu vou deixar aqui no mesmo nível do grupo atual, ou seja, ele não vai colocar uma pastinha a mais, ele só vai seguir a ordem, né? Então vou colocar aqui um nome somente de teste, teste treinamento, só para vocês entenderem. E qual é o tipo dele? Ele é um alimento? Ele é uma bebida alcoólica? Ele é uma bebida não alcoólica? Ou outros, né? Como por exemplo cigarro, né? No meu caso eu vou deixar como outros porque é só um teste para vocês. Clico aqui em incluir, perfeito, teste de treinamento, tá? Já alocado em ordem alfabética e vou cadastrando também quantos grupos forem necessários. A exemplo do plano de contas, eu sugiro que também se faça um rascunho antes de sair preenchendo aqui no Girassol. Pegue o seu cardápio, né, veja os materiais que você tem, os itens que você tem disponível para venda e vai já efetuando um desenho dos grupos. Procure também manter os subgrupos discriminados, tudo direitinho. Tá? Que aí na hora de cadastrar aqui no Girassol fica mais simples e claro para você trabalhar.
Tudo bem? Vamos agora ao nosso cadastro do material mesmo, né, do item específico. E aqui a gente vai cadastrar não só os itens de venda, mas também a nossa matéria-prima. Se de repente você quiser controlar até o estoque dos itens que você possui aí no seu escritório, né, caneta, grampo, você também pode estar cadastrando aqui, não tem problema. Tá? Itens que não são vendidos no Colibri, perdão, vocês também podem controlar estoque, né? Até para um controle de custo também para vocês. Tá? Então, cadastro de materiais, façam a festa. Cadastram tanto os itens que vocês pretendem vender, como a matéria-prima desses itens, né? Como também itens variados que vocês possuem no escritório de vocês, ou até mesmo na cozinha, né? Pratos, talheres, etc. Bom, vamos fazer com bastante calma, né? Vejam que tem bastante itens para a gente estar cadastrando, né? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo de estar trabalhando. Vamos lá, clico aqui no botãozinho de mais, ele vai me disponibilizar um novo cadastro para estar efetuando. Coloco o código que eu desejo, ou então eu clico aqui na lupinha e ele me mostra o código que está disponível para cadastro. Descrição, vamos colocar aqui como Coca-Cola Overton. Descrição na compra, vamos manter igual. Tá? Então tem a descrição tanto para vender como para comprar. Tudo bem? Esse material, o Coca-Cola Overton, eu desejo vendê-lo, né? Ou seja, ele está disponível para o meu consumidor e eu quero controlar o estoque dele também. Então vamos deixar ticado. E vamos deixar ticado também o baixo automático. Ou seja, à medida que eu for vendendo esse material, ele está configurado para ser baixado automaticamente do meu estoque. Tá? E se eu deixar aqui essa opção ativa, significa que ele está disponível para venda. Se um dia eu parar de comercializar a Coca-Cola Overton, basta eu desativar essa opção aqui. Tudo bem? O grupo. Qual o grupo que pertence à Coca-Cola Overton? Seria refrigerantes, né? Olha aqui, são aqueles grupos que a gente cadastrou anteriormente, né? Então, no caso da minha Coca-Cola Overton, faz parte do grupo refrigerantes. Qual é o plano de conta gerencial da Coca-Cola Overton? Também já cadastramos anteriormente, foi lá na primeira parte. Vem aqui em bebidas, refrigerantes. Então, olha só que legal. Quando eu vender a Coca-Cola Overton, vai dar baixa no meu estoque, vou ter o meu controle de vendas e eu já vou ter um custo quando eu comprar essa Coca-Cola do meu fornecedor amarrado no meu plano de conta gerencial. Tudo bem? Veja que o Girassol ele amarra todas as informações justamente para poder trazer tudo para vocês. Primeira compra. Aqui já é como eu posso comprar do meu fornecedor, né? Como eu faço o pedido para o meu fornecedor. Bom, a unidade que eu posso comprar pode ser, por exemplo, na unidade mesmo, né? Eu ligo para o meu fornecedor e peço, por exemplo, 30 unidades de Coca-Cola Overton. A segunda opção, com relação à unidade de medida, pode ser, por exemplo, uma caixa com 12 unidades, né? Eu explico para o meu fornecedor, olha, eu quero 2 caixas de Coca-Cola Overton. Em tese, sabe que vai ter que me mandar 24 unidades. E a minha terceira compra pode ser em caixa com 24 unidades. Então a Coca-Cola Overton, eu tenho essas três opções. Eu posso comprar ela por unidade, eu posso pedir para o meu fornecedor com caixa de 12, ou eu posso pedir para o meu fornecedor também uma caixa com 24. Tudo bem? Veja, aqui eu não estou fazendo o pedido, eu não estou comprando, eu estou informando como que eu posso fazer esse pedido para o meu fornecedor. Se de repente eu só compro em unidade, não tem problema. A segunda compra e a terceira compra não é obrigatório o preenchimento, tá? Pode deixar em branco. Estoque. Como eu quero controlar o meu estoque? Eu quero puxar um relatório e ver, por exemplo, que tem X unidades ou não. Eu quero puxar um relatório atual de estoque e ver que tem 2 caixas contendo 12, né? Nesse nosso exemplo aqui, o ideal é controlar por unidade mesmo,
né? Eu quero bater o olho no meu relatório e ver que eu tenho 77 Coca-Colas Overton. Tudo bem? E a unidade de consumo? No nosso caso, também é unidade, né? Como que o nosso consumidor final, como que o nosso cliente pode comprar essa Coca-Cola? Ele pode comprar com uma caixa com 12, caixa com 24? No nosso caso não. No nosso caso ele vai comprar uma unidade de Coca-Cola. Bom, e aqui nós temos a tabelinha das conversões, ou seja, a gente está preenchendo todas as opções de compra, mas nós precisamos ensinar o nosso amigo Girassol a fazer as contas, né? Como que ele vai registrar isso no nosso estoque. Então vamos lá, muita atenção agora, por favor. Primeira compra versus estoque, ou seja, primeira compra unidade, estoque unidade. Utilize o macete de fazer a seguinte perguntinha: quando eu comprar uma unidade, quantas unidades vão estar entrando no meu estoque? No caso, uma, né? É o famoso 1 para 1. Tudo bem? Vamos para a linha de baixo. Segunda compra versus estoque. Ou seja, fazendo a mesma perguntinha. Quando eu comprar uma caixa com 12, quantas unidades vão estar entrando no meu estoque? 12. Entendeu, gente? Então, a gente está explicando para o Girassol, olha, como você quer controlar o estoque por unidade, então quando você comprar uma caixa com 12, por favor, armazene 12 unidades no meu estoque. A gente está ensinando o Girassol a fazer conta. E a terceira opção aqui, que seria a terceira compra versus estoque. Ou seja, quando eu comprar uma caixa com 24, quantas unidades vão estar entrando no meu estoque? No meu caso, 24. Bem legal, né? Então, a partir do momento que eu for comprando, utilizando uma dessas opções, as minhas informações de estoque vão estar pertinentes ao que eu quero verificar, como que eu quero controlar, tá? É bem tranquilo, bem fácil, é a questão de prática. E a última opção aqui é o estoque versus consumo. Aí a gente faz uma outra perguntinha. Quando eu consumir uma unidade, quantas unidades eu vou estar baixando do meu estoque? Então, no caso, só uma. Quando eu consumir uma Coca-Cola Overton, eu vou estar dando baixa no meu estoque de somente uma Coca-Cola Overton. Tudo bem? Bom, temos agora a parte aqui da quantidade no estoque central, né? Justamente para a gente poder controlar o nosso estoque. Temos duas lojas cadastradas, a Helpdesk Food e a Helpmania. Vamos considerar somente a Helpdesk Food para o nosso treinamento aqui. Em qual estoque que eu vou controlar a minha Coca-Cola Overton, ou seja, aonde que essa Coca-Cola Overton ficará armazenada? Bom, como só temos um estoque cadastrado, vamos deixá-la somente no estoque central. Quantidade mínima, ou seja, vamos colocar aqui o número 10. Significa que quando chegar nessa quantidade 10, sempre que você abrir o Girassol, ele vai emitir alertas para vocês. Olha, existem itens abaixo da quantidade mínima desejável. Assim você já se prepara para efetuar uma compra, né? E a quantidade máxima, 50. Também vai ter alerta. De repente não cabe tudo isso no meu estoque, não cabe 50, né? Então ele já vai te pedir, olha, existem materiais acima da quantidade máxima desejada, né? Então, para você ter um controle do teu estoque, o ideal é que você preencha a quantidade mínima, quantidade máxima. Caso queira preencher um ou outro, não tem problema, não é um campo obrigatório, tá? Bom, e aqui também temos a parte da quantidade. Esse campo aqui, gente, já é o estoque atual. Ora, se a gente acabou de cadastrar ele, obviamente que está zero. À medida que eu for dando entrada desses materiais, aí sim vai aparecer para a gente as informações atuais do meu estoque, certo? Vamos salvar, prontinho. Já temos uma Coca-Cola Overton cadastrada no nosso estoque, ok? Vamos cadastrar um outro item. Vamos cadastrar agora uma matéria-prima, só para vocês poderem entenderem direitinho. Clico no botãozinho de mais, né? Se eu já tenho um código disponível, um código que eu já predefini para ele, eu digito aqui. Se não, clico na lupinha e o sistema traz para mim um código. Vamos colocar uma matéria-prima que se chama farinha de trigo.
tá? E a descrição da compra vamos manter, tá? Só de eu clicar aqui na linha de baixo ele já me copia, tá, gente? Esse material eu vendo? Não. Esse material eu estoco? Sim. Eu quero somente controlar o estoque desse material. Ele não está disponível para venda, tá? Qual é o grupo que a farinha de trigo pertence? Bom, vamos ver aqui dentro do que temos. Vamos alocá-los, por exemplo, utensílios, né? Mas o ideal é que tivesse aqui um farináceos. Olha, mas poxa, eu vou ter que fechar tudo e abrir? Não. Aqui do lado nós temos uma tecla de atalho, tá vendo? Eu tenho os 3 pontinhos que é para selecionar e eu tenho o cadastro do grupo de materiais. Ele vai manter o cadastro aqui no plano de fundo, mas vai abrir o cadastro de grupo de subgrupos. Então, se de repente eu esquecer algo, basta eu clicar nesse atalho. No caso, eu quero cadastrar o farináceos. Então, venho aqui, farináceos. Incluo. Muito bem, tá aqui pra gente. Agora sim, clico aqui nos 3 pontinhos, farináceos. Assim a gente não perde tempo cancelando o que a gente já cadastrou e entrando lá no grupo de materiais, né? O próprio atalho já ajuda a gente. Venho aqui no plano de contas gerenciais e procuro o farináceos. Será que eu tenho? Não lembro se eu cadastrei. Puxa, não cadastrei. Mesma coisa. Clico aqui na teclinha de atalho. Ele me abre o plano de contas gerencial, parte de cadastro. Venho aqui então em alimentos. Vejo o que tem disponível e vou adicionar um novo como subitem farináceos. Olha que rápido, não precisei cancelar nada, apenas estou incluindo um novo registro. Muito bem, já está aqui certinho. Continuo com a minha edição do item e coloco o meu amigo farináceos. Alimentos farináceos. Legal, né, gente? Veja que eu não perdi tempo. Farinha de trigo eu posso comprar ela por quilo, né? Vamos colocar aqui então, vamos procurar o quilo, cadê? Quilos. Tem outras opções? No meu exemplo não, eu só, sempre que eu vou precisar comprar farinha de trigo como fornecedor, eu peço diretamente a quantidade de quilos. O meu estoque também quero consumir por quilo, quero controlar por quilo, perdão, e meu consumo também será quilo. Nesse caso, como as unidades são iguais, basta deixar um para um mesmo, né? Não tem problema. Quando eu comprar 1 kg, vai entrar no meu estoque 1 kg. E quando eu consumir 1 kg, vai dar baixa em 1 kg. Tá? Informações de estoque, mesma coisa da questão anterior, né? Basta preencher a quantidade mínima, quantidade máxima se eu desejar, e salvo o meu cadastro. Tá? Então vejam que o meu cadastro é muito simples, né? Basta eu só seguir o que eu já tenho cadastrado praticamente. O grupo que eu já cadastrei anteriormente, o plano de contas que eu já fiz anteriormente, né? E sim, tomar bastante cuidado com o meu tipo de material, se eu vendo, se eu estoco, se eu vendo e estoco, e com as unidades de conversões. A partir daí é muito tranquilo a gente trabalhar com o Girassol, com o cadastro de materiais. Tudo bem? Só para brincar um pouquinho com as unidades de medidas, vamos fazer um item bem diferente agora. Vamos lá, cadastro um novo, vamos pegar o código que esteja disponível e a descrição desse item vai ser Martini, tá? Martini é uma bebida. O Martini eu quero vender e eu quero estocar, tá? Qual é o grupo que o Martini pertence? Seria bebidas, bebida alcoólica. E qual é o plano de conta gerencial? Bebidas alcoólicas. Tudo bem? Tranquilo, né? Já estamos pegando a prática nisso. Como que eu posso comprar meu Martini? Eu posso comprar ele em unidade. Eu posso comprar ele em caixa com 12 unidades. E eu posso comprar ele em caixa de 100 unidades. Tá? Eu vou fazer um exemplo bem diferenciado para vocês poderem entender direitinho essas conversões. Como é que eu quero controlar o meu estoque? Quando for puxar um relatório, como que ele vai trazer esse resultado para mim? Em unidade.
Eu quero saber, por exemplo, que tem 30 unidades de Martini no meu estoque. Já o meu consumo, eu vou fazer por dose, tá? Eu nunca vou vender uma garrafa ou uma unidade inteira do Martini. Eu vou vender por dose. Como dose eu não tenho cadastrado ainda nas minhas unidades de medidas, eu não preciso cancelar e retornar lá para o cadastro de unidade de medida. Basta eu clicar aqui no atalho. Clico no botãozinho novo, coloco aqui dose e salvo. Vamos preencher agora aqui no consumo dose. Tudo bem? Vamos às conversões agora, né? Conforme eu brinquei anteriormente, vamos ensinar o Girassol a fazer conta. Primeira compra versus estoque. Primeira compra é unidade e o estoque é unidade. Então, quando eu comprar uma unidade de Martini, quantas unidades estão entrando no meu estoque? Está entrando no meu estoque? Uma, certo? Comprei uma, então vai entrar uma. Quando eu comprar uma caixa com 12, quantas unidades vai estar entrando no meu estoque? 12. Né? A partir do momento que eu selecionei CX12, o sistema vai entender que são 12 unidades que estão entrando no meu estoque. Quando eu comprar uma caixa com 100 Martini dentro, quantas unidades vão estar entrando no meu estoque? 100. Tudo bem? Então, quando entrar com uma caixa com 100, meu estoque está sendo abastecido com 100 unidades. E agora está a parte legal: estoque versus consumo. Eu consumo em dose, mas eu estoco em unidade. Então a perguntinha que a gente faz é: quantas doses eu preciso consumir para dar baixa em uma unidade? Né? Vamos supor que sejam 8 doses. Então, quando eu consumir 8 doses do Martini, serão baixadas uma unidade do meu estoque. Tudo bem? Fiz um exemplo bem diferenciado para a gente poder entender. E a mesma coisa aqui no nosso quantidade de estoque central. Né? Preencho aqui a quantidade mínima, a quantidade máxima se necessário for e se eu desejar. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Né? Espero que tenha ficado bem claro. O cadastro de materiais parece ser difícil, mas não é. Tudo bem? E agora vamos à ficha técnica. Cadastro de ficha técnica nada mais é do que a receitinha de um produto. Né? Por exemplo, quando eu vendo um sanduíche, um misto quente, né? Quando eu vender um misto quente, o meu sistema ele vai dar baixa automaticamente no pão, no presunto e no queijo, né? Bem simples, é a receitinha, né? Quando eu vender um bolo de maracujá, ele vai dar baixa na farinha de trigo, vai dar baixa no fermento, vai dar baixa no ovo, enfim, tudo que eu precisei para fazer aquele bolo de maracujá. Então a ficha técnica nada mais é do que a receitinha daquele item, né? A receita do material. Bom, quando eu abro aqui meu cadastro de ficha técnica, ele já vai me mostrar aqui todos os produtos que eu tenho cadastrado, todos, tá? Conforme for cadastrando os materiais, ele vai abastecendo aqui para mim. Tá me mostrando aqui um monte de xizinho. O que está com xizinho significa que eu não tenho ficha técnica para esse material, né? Notem que não tem nada. Agora, quando tem essas listinhas aqui do lado, aí sim significa que esse material tem ficha técnica. Vamos fazer uma ficha técnica? Vamos fazer uma pizza, né? Pizza de atum. Vamos cadastrar primeiro o material então que se chama pizza de atum. Clico no botãozinho mais, pego o próximo código disponível e a descrição dele, pizza de atum. Esse item eu só vendo, né? Eu não vou estocar pizza no meu restaurante, pelo amor de Deus, eu só vendo ele, tá? Vejam que as opções de compra ele nem apareceu para mim e eu vou consumir sempre em unidade. Tudo bem? O grupo que ele pertence, vamos colocar aqui na parte de, vamos colocar massas, tá? Só para seguir com o treinamento. E o plano de contas também preencho tudo direitinho.
clica aqui em salvar. Tudo bem. Agora vamos fazer a ficha técnica para nossa pizza de atum. Cadastro, ficha técnica. Vou procurar a minha pizza de atum, né? E vou começar a fazer a receitinha da minha pizza de atum. Rendimento. A minha receita vai render quantas pizzas de atum, né? Vamos fazer um rendimento só para uma pizza, tá? Mas eu posso fazer para 10, 15, 20. A receitinha fica a critério de vocês. Vamos lá. O que vai na minha pizza de atum? Dentro dos próprios materiais que a gente já cadastrou anteriormente, eu vou informando os materiais que eu vou utilizar. No caso, o próprio atum. No meu caso, o próprio atum. Um atum ralado. Uma unidade, ou seja, vai uma latinha inteira de atum na minha pizza de atum. E eu marco aqui a baixa automática. Por que, Everton? Você não controla o estoque da pizza. Eu não controlo o estoque da pizza, mas eu quero controlar a unidade das minhas latinhas de atum. Então, quando eu vender uma pizza de atum, automaticamente ele vai dar baixa numa latinha de atum ralado, tá? Muita atenção nesse tópico. Bom, além do atum, botãozinho de mais para crescer mais uma linha aqui pra gente. Eu vou ter a minha mussarela. Tá em quilograma a minha unidade de consumo, que eu coloquei lá no meu cadastro. Vamos colocar que eu utilizo, por exemplo, meio quilo de mussarela. Tá? E conforme eu possuir outros itens, eu vou colocando aqui. Orégano, eu utilizo orégano? Utilizo sim. Vai um pacotinho inteiro de orégano nessa minha pizza. Tá? E vou adicionando todos os itens que eu julgo necessário na minha receita. Tá? Clico aqui em salvar. A mussarela eu quero baixar automaticamente do meu estoque. Já o orégano não. Por quê? Existem alguns itens que é praticamente impossível você controlar no teu estoque. Por exemplo, sal. Vai sal na minha pizza de atum? Vai, até por conta do meu disco de pizza, até por conta da massa dela. Mas quanto de sal vai? Uma pitada. Legal, mas o que é uma pitada? Fica complicado você controlar o estoque do sal. Então, nesse caso, no caso do sal ou até mesmo do orégano, você pode simplesmente deixar desmarcado essa baixa automática e lá para frente fazer uma baixa manual. Por exemplo, a azeitona também. Você consegue controlar um estoque da azeitona? Você consegue controlar o estoque da latinha de azeitona. Agora, quantas azeitonas tem é bem complicado. Então, esses itens eu sugiro, essas miudezas, que vocês deixam como não marcado aqui essa baixa automática. E conforme for dando baixa no estoque, utilize a baixa manual, que vocês vão aprender lá para frente. Tudo bem? Se tiver dúvida, basta entrar em contato conosco. Bom, fiz aqui minha pizza de atum, mas poxa, Everton, tá estranho isso daí. Tem um atum ralado, tem a mussarela, tem o orégano, tá faltando mais coisa. A própria massa da pizza. Sim, por quê? Eu quero demonstrar para vocês que a gente consegue colocar uma ficha técnica dentro de uma outra ficha técnica. Vamos lá? Em vez de a gente ficar colocando aqui sal, fermento, água, etc., vamos criar um material que se chama disco de pizza. Por quê? Essa mesma quantidade vão ser utilizadas em outras pizzas. Eu tenho pizza napolitana, eu tenho pizza calabresa. Poxa, eu vou ter que sempre ficar repetindo que eu tenho que colocar sal, fermento, etc. Não, eu crio um item que se chama disco de pizza, que vai ser utilizado em comum às outras pizzas, e vou simplesmente aproveitando essa ficha técnica dentro das próprias fichas técnicas. Vamos mostrar para ficar mais claro o entendimento. Então vamos lá voltar para o nosso... Deixa eu só salvar aqui, perdão. Vamos voltar lá para o nosso cadastro de materiais. E eu vou cadastrar um item que se chama disco de pizza, que eu somente estoco, tá? Eu não vendo esse material.
Vamos controlar por unidade, estoque também em unidade e o consumo em unidade, tá? Então no caso minhas conversões ficarão sempre 1 para 1. Vamos colocar qual é o grupo que faz parte e qual é o plano de contas que faz parte desse meu material, ok? Agora vamos para a ficha técnica desse disco de pizza. Disco de pizza. Rendimento, vou colocar como 10. Então a minha receitinha vai ser, no final dela eu vou ter 10 discos de pizzas pronto. Que vai no meu disco de pizza? Vai fermento? Vai. Uma unidade inteirinha de fermento. Que mais vai no meu disco de pizza? Vai farinha? Vai. Vai farinha de trigo. Nem sei se é farinha de trigo que vai, tá, gente? Eu não entendo de pizza. Vai sim. Farinha de trigo vai um pacote inteiro. Vai sal? Eu acredito que sim. Vamos colocar sal. Vamos colocar que vai somente 300 gramas. Tá? E assim eu vou fazendo a receitinha no meu disco de pizza. Salvei. Tudo bem? Vamos lá na nossa pizza de atum. E olha só que legal. Vamos editá-la. E aqui eu vou selecionar o disco de pizza. Olha que legal. Então se eu tiver 30 sabores diferentes de pizzas, não preciso ficar todo o tempo colocando sal, fermento, farinha, etc. Basta eu cadastrar um disco de pizza, que vai ser utilizado em todos, e a partir daí fica um material em comum para eu estar utilizando. Interessante, né? Então agora eu tenho uma ficha técnica dentro de outra ficha técnica, né? E quando eu clico aqui em detalhes da ficha, olha só que interessante, ele vai me trazer exatamente todos os itens que eu tenho registrado, todos os itens que eu tenho aqui registrado, né? E vai discriminar até as fichas técnicas. Então vamos lá, eu tenho o atum, eu tenho o orégano e eu tenho a mussarela. Eu tenho uma ficha técnica que se chama disco de pizza, sendo que meu disco de pizza é constituído de farinha de trigo, fermento e sal, né? E aqui a informação mega importante, né? Onde ele vai informar qual é o valor unitário e qual é o valor gasto. Poxa, como assim? Qual a diferença entre um e outro? Vamos aqui para a mussarela, que fica mais fácil de entender, ou até mesmo no nosso disco de pizza. Lembra que o meu rendimento foi para 10? Para 10 discos de pizza? Então o que acontece? Para uma unidade, né, o valor unitário fica R$ 5,78, R$ 5,78, né? Isso para as 10 unidades, tá? Sendo assim, cada disco de pizza custa 0,578, né? Aproximadamente 58 centavos, né? Então ficou claro aqui, né? Para um rendimento de 10, 5,78. Agora cada pizza custa 5,78, né? Então a minha pizza, né, pegando tudo que eu utilizei, tudo que eu coloquei na minha ficha técnica, essa minha pizza de atum custou para mim R$ 15, né, aproximadamente, né? R$ 15,81. A partir daí eu jogo minha porcentagem em cima, né, faço os cálculos necessários e coloco um preço de venda em cima disso. Mas o custo dela ficou em R$ 15. Tudo bem? E eu tenho o custo aqui de cada material junto com as suas quantidades utilizadas, tá? Então só o disco de pizza me custou 5,78. Tudo bem? Então para uma tomada de decisão, isso é bem interessante aqui pra gente. Ah, mas com base em que ele pega esses valores?
sempre com base nas nossas últimas compras, né? Sempre com base nas nossas entradas de mercadorias. Nessa tabelinha aqui, vocês podem notar até que ele divide em último custo e custo médio. O último custo é baseado na última compra que você efetuou. Já o custo médio, ele é baseado na média das compras que você efetuou. Se você comprou 10 vezes, né, essa mussarela, ele vai fazer uma média dessas 10 e colocar o valor aqui, né? Então, baseado no último custo, né, eu gastei R$ 15 na minha pizza. Baseado no custo médio, R$ 13. Então pode ser que houve algum aumento significativo de algum dos itens da minha ficha técnica. Tudo bem, gente? Então esse é o nosso cadastro de ficha técnica, muito interessante, e justamente até para eu saber qual valor eu coloco no material, ele traz para a gente aqui o valor de custo dessa ficha técnica. Tudo bem? Bom, seguindo o nosso roteirinho, nós vamos para o nosso cadastro de classe. Para quem não sabe, o cadastro de classe ele é utilizado para quem tem monitores touchscreen, para quem utiliza comando eletrônica, né, como iPad, como tablet, né, e para quem utiliza itens combinados, né, como por exemplo a pizza, onde você pode pedir sabores meio a meio, né, famoso combinado mesmo. Para quem não utiliza esses itens, pode pular para o próximo passo, tá, gente? Agora, para quem utiliza, vamos lá. Vou criar uma nova classe. Descrição dela, né? Para quem utiliza touchscreen, é aquele botãozinho principal da tela, né? Vamos colocar aqui como bebidas. Descrição no touch. Como que ele vai aparecer no touchscreen? Ele vai aparecer como bebidas mesmo, né? Não vou alterar esse nome não. E o que vai dentro da minha classe bebidas? Vamos pegar parte de refrigerantes, por exemplo. Tá aqui, refrigerantes. Ele vai me adicionar todos os itens que fazem parte do grupo refrigerante. Tudo bem? Se eu quiser colocar um material ou outro, sem problema, eu venho aqui em material. Se eu quiser colocar um grupo inteiro, basta selecionar por grupo. Tudo bem? Bem tranquilo, né? É assim que eu vou cadastrar minha classe. Posso mudar a posição dela, jogando para cima ou para baixo, tá? Que seria a ordem que vai aparecer para vocês na tela. E se eu ticar aqui em permite combinado, eu posso fazer o meio a meio, né? Então, supondo que seja uma classe que se chama pizzas, eu vou colocar todos os meus sabores de pizzas aqui e vou ticar em permite combinado. Tudo bem? É bem simples mesmo o cadastro de classe. Vamos agora, seguindo o roteiro, para o cadastro de observações. A observação nada mais é do que uma característica que você está adicionando no seu produto na hora da venda, né? A famosa com gelo da Coca-Cola. Olha, eu quero uma Coca-Cola com gelo, eu quero uma Coca-Cola com limão, eu quero uma Fanta com laranja, né? São características que você coloca no seu item, né? Mas que não vai alterar em nada no preço dele. Então, clico aqui no maisinho para adicionar, vou seguindo o código e coloco a descrição com gelo, clico no mais, com limão, clico no mais, com gelo e limão, faltou o código aqui, continuo, bem passado. Eu trabalho com carnes, trabalho com frango, posso trabalhar aqui com pedido bem passado e assim por diante, né? Conforme a necessidade, eu vou preenchendo aqui na minha tabelinha de cadastro de observação. Tudo bem? Então, só relembrando, são características que você incorpora no seu material na hora da venda, mas que não vai alterar em nada no seu preço. Olha, mas eu trabalho com Coca-Cola e sempre que o cliente pede que seja com limão, eu acresço 50 centavos no preço, tá? É uma prática normal que o pessoal costuma fazer. Não tem problema, só que aí no caso não pode ser observação. Você vai ter que cadastrar um item que se chama limão e colocar um preço de venda nele, tudo direitinho. Tudo bem? Bom,
Seguindo o nosso roteirinho, nós temos agora a vinculação do material versus observação. Por que isso? Ora, para ficar mais prático de trabalhar com as observações. A Coca-Cola, por exemplo, ela trabalha com as seguintes observações: com gelo, posição 1, com limão, na posição 2, e clicando aqui no maisinho de novo, com gelo e limão, e salvo. Assim fica mais tranquilo de eu trabalhar, né? Eu não corro o risco de repente vender uma Coca-Cola bem passada, né? Eu não corro o risco de repente vender uma água sem cebola, né? Eu vinculo as observações conforme os meus materiais, né? Assim fica mais fácil e prático do teu garçom trabalhar também na hora de lançar a mercadoria. Tudo bem? Então basta eu selecionar o item, né? Aqui na tabelinha do lado direito, adicionar a observação que eu desejo. Tudo bem, pessoal? Seguindo o roteirinho, vamos lá, pessoal. Seguindo o nosso roteirinho, temos o motivo de cancelamento, né? O que é o motivo de cancelamento? É uma justificativa que eu preciso dar para um cancelamento de um item, né? Pós-venda, né? Lá no nosso amigo Colibri nós temos o cadastro, ou temos o cancelamento pré e o cancelamento pós-venda. Esse pós-venda, o que já foi lançado, eu preciso justificar, até porque o cozinheiro já está preparando o prato, ou o pizzaiolo está fazendo a pizza, o pessoal da Copa está preparando a bebida, enfim, eles precisam parar o que eles estão fazendo porque o pedido foi cancelado, né? Vamos a alguns exemplos. Sinalzinho de mais para adicionar um novo motivo de cancelamento. Cliente desistiu, né? Bom, cliente pediu, por exemplo, um misto quente, né? Aconteceu algo o qual ele desistiu desse misto quente. Aí eu tenho que sinalizar baixa estoque ou não. Vamos deixar aqui sim, tá? Sempre que eu lançar um motivo de cancelamento que se chama cliente desistiu, ele vai dar baixa no meu estoque do item mesmo assim. Por quê? No caso do misto quente, eu controlo o estoque, não do misto quente, mas eu controlo o estoque do pão, eu controlo o estoque do presunto, eu controlo o estoque do queijo, né? E tanto o presunto e o queijo já estavam na chapa, o cliente desistiu. Não tem como eu simplesmente devolver, né, o presunto e o queijo que estavam na chapa para o meu estoque, né? Infelizmente acabou sendo um desperdício, tá? Então nesse caso o cliente desistiu, vai dar baixa no meu estoque, tá? Agora eu posso ter outros motivos de cancelamento, né, que não vão dar baixa no meu estoque. Por exemplo, vamos colocar aqui caixa errou o lançamento, tá? E nesse quesito eu vou deixar desmarcado baixa no estoque. Então vamos supor que o caixa lançou, por exemplo, uma garrafa PET de 2 litros de Coca-Cola, tá? Lançou, de repente o cliente mudou de ideia, ele falou que queria um Guaraná. Ora, essa minha garrafa de Coca-Cola vai voltar para minha geladeira, até porque está fechadinha ainda, e eu vou servir o Guaraná, né? Então foi cancelado e não foi dado baixa no meu estoque, tá? Então esse preenchimento de motivo de cancelamento é muito importante nesta questão, né? Você vai baixar o estoque ou não, tudo bem? E finalizando o nosso treinamento do Girassol, do nosso módulo de cadastro básico, vamos para tabelas de preço. Cadastro, tabela de preço. Como o próprio nome diz, significa eu colocar preços nos meus materiais que eu cadastrei e que estão ticados como itens de venda, né? Bom, tenho aqui uma tabela já preenchida, mas eu posso criar uma nova tabela. Vai para a loja Helpdesk Food e a tabela vai ser com o nome de segundo semestre. Módulo de venda padrão, ou seja, para todos os módulos eu vou seguir essa tabela e ela vai ter o início dela vai se dar no dia 26 de agosto. Então automaticamente ele vai ignorar a tabela anterior e entrar em vigência a nova tabela que eu estou cadastrando agora. Clico em OK. Veja que não tem nada, né? Não tem nenhum material. Vamos adicionar então esses itens. Clico aqui em incluir grupos.
seleciono tudo, e dou um OK. Todos os materiais foram adicionados na minha tabelinha de preço. E agora é só eu colocar o preço. Preço da Coca-Cola lata, R$3,30. Bato o Enter, vejo que ele já vai para a linha de baixo. Preço do iogurte, R$1,99. Bato o Enter. Pepsi lata, custa R$4. Enfim, vou adicionando o preço a todos os meus materiais de vendas. Se futuramente eu precisar editar alguma coisa, basta selecionar, ajustar preço. Posso jogar tanto uma porcentagem em cima, vou colocar um ajuste aí de 10%, por exemplo, né? Ou venho aqui e edito clicando 2 vezes nele, tá? A partir daí, com esses preços, o Colibri já sabe quanto pode vender cada mercadoria, né? Quando eu for lançar o código 16, vai aparecer o preço de 363. Tudo bem, gente? Espero que tenham gostado. Esse é o fim do nosso treinamento do cadastro básico do Girassol Evolution, né? Um grande abraço. Qualquer coisa ligue para o nosso suporte. Até mais.